sejamos todos bem-vindos, boa noite. Com muita alegria, começamos mais um Evangelho no Lar, oportunidade maravilhosa de nos congregarmos pessoalmente ou através da internet para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Todos os irmãos são convidados a colocar um recipiente com água para que ela seja magnetizada durante o transcorrer deste nosso breve estudo e depois ser ingerida por toda a família, para que ela seja um bálsamo para as nossas dores do corpo e da alma. Antes de iniciarmos então o estudo propriamente dito, vamos ler uma página preparatória do livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorim. Aleatoriamente, abrimos na lição 230, que diz assim: não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. Eu sempre gosto de citar essa questão da coincidência. Nós, como estudantes do Espiritismo, temos como uma verdade basilar que não existem coincidências. Somos o tempo todo circundados pelos espíritos, bons ou não bons, que atraímos através das nossas vibrações mentais, através do nosso pensamento. Quando nós nos reunirmos para falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos que se juntam a nós são os espíritos benfazejos, interessados no bem, na nossa evolução pessoal e na evolução de todos os que estão conosco, encarnados e desencarnados. Por que eu estou falando isso? Porque antes de iniciar essa nossa conversa, nós escolhemos aqui um dos capítulos do Evangelho e nós escolhemos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a lição que nós vamos pescar, vamos dizer assim, para falar agora, tem a ver justamente com a questão dos contratempos, das vicissitudes e das dores que nós vivemos durante a encarnação. E a lição do Minuto de Sabedoria, aberta, esta sim aleatoriamente, fala justamente sobre não se queixar contra a vida e da importância de nós termos a clareza de que tudo que nos acontece, acontece por um motivo, porque Deus tudo organiza de forma que sejamos sempre beneficiados pela sua bondade. Mesmo que num determinado momento, neste momento da nossa vida, estejamos vivenciando dores, problemas, qualquer espécie de vicissitude, doenças, a perda de entes queridos, tudo isso contribui para o nosso bem. E quanto mais nós reclamamos contra isso, menos nós aproveitamos a lição. Maravilhosa a ação dos espíritos que nos conduzem. A página de hoje vem reforçar a lição que nós vamos estudar em breve. Antes, porém, vamos aquietar o nosso coração e fazer uma breve oração para que estejamos todos na mesma sintonia. Fechando suavemente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Ó Mestre Jesus, que a Tua paz esteja em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por esta vida, esta oportunidade de estarmos encarnados e na matéria vivermos as provas que nos cabem para a evolução do nosso espírito. Irmão maior, mestre e amigo, nós agradecemos a Tua presença entre nós e rogamos para que estejam também conosco os bons espíritos, a fim de instruir-nos, facilitar o nosso entendimento
acalmar o nosso coração, para que a tua lição, para que as tuas palavras estejam cada dia mais presentes em nossa vivência. Nós te agradecemos por esta oportunidade e te convidamos, Senhor, a estar conosco neste momento. Que assim seja, graças a Deus. A lição escolhida, então, o trecho escolhido para esta noite, para estudo, está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E aqui Kardec discorre de forma bastante didática e fácil de se entender a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, o que é que nós estamos fazendo neste momento que causam as nossas aflições, causas anteriores, o que fizemos em outras vidas que estão agora nos causando as dores, esquecimento do passado, a importância do véu do esquecimento. Por que é que nós não nos lembramos dos erros cometidos em outras vidas? Motivos de resignação. Por quê? Porque vamos buscar nos resignar. E, finalmente, suicídio e a loucura. E isso também está ligado à forma como a gente enfrenta as nossas dores. Suicídio aqui é relacionado por Kardec juntamente com a loucura. O Evangelho que está em São Mateus diz mais ou menos assim, diz literalmente assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Estas palavras foram pronunciadas por Jesus. Mas nós vamos falar especificamente, porque essa foi aí que nós abrimos o Evangelho antes de iniciarmos, sobre a lição, sobre o item número 31 do capítulo 5. Já finalizando o capítulo, já para entrar no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, a lição que nos é trazida foi trazida por São Luís. Na lição, nesse item 31, o título é Proveito dos Sofrimentos para outrem. Qual é o proveito dos sofrimentos nossos, das nossas vicissitudes e nossas dificuldades para os outros, para os que estão conosco, encarnados e desencarnados? Então Kardec faz a seguinte pergunta: os que aceitam os seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Ou seja, todas as dores que nós estamos vivendo hoje, sejam elas de necessidades as mais diversas, materiais, espirituais, sejam doenças, a perda de entes queridos, a perda de um emprego, uma separação, a perda de um filho, a perda dos pais, enfim, qualquer dos sofrimentos que é inerente à nossa vida neste mundo de provas e expiações. Quando nós o vivemos com resignação, sem murmurar, aceitando a vontade e a correção de Deus sobre nossas vidas, quando nós fazemos isso, isso é bom apenas para nós ou também para os outros, aqueles que convivem conosco? Seja na família encarnados, seja no mundo espiritual dos desencarnados. A resposta de São Luís para Kardec é a seguinte: esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós vivemos muitas vicissitudes no âmbito material. Nós perdemos, nós vivemos com pouco, nós sacrificamos aquilo que temos em função de outros. Quantas mães deixam de comer mesmo, literalmente, para dar de comer a seus filhos? Isso parece uma realidade muito distante de nós, às vezes, porque o alimento está sempre à nossa mesa. Mas entre nós, mesmo nas classes sociais que nós convivemos, não é raro que aconteça
que a mãe e o pai comam menos para que seus filhos possam comer? Quantas vezes a mãe e o pai deixam de comprar para si um bem material, como uma roupa, ou um carro melhor, ou uma casa mais adequada, não só comprar, mas alugar também, em benefício de seus filhos ou de outros entes queridos? Quantos têm seus pais e suas mães para sustentar na sua velhice e fazem sacrifícios materiais, pessoais, que beneficiam grandemente o outro? Esse benefício, que é um benefício a custo de seu sacrifício próprio, é muito bem visto aos olhos de Deus, dos bons espíritos, porque estamos doando boamente, deixando faltar o nosso para que o próximo, aquele que está diante de nós, seja beneficiado. Com resignação, sem murmurar. Então, ao invés de eu maldizer, de eu esbravejar contra Deus pela injustiça de não ter o suficiente, eu boamente divido aquilo de forma que o meu seja o mínimo, mas que não falte para aqueles que eu amo. Então São Luís nos diz que desta forma, se eu faço isso com resignação, sem reclamar, sem me exaltar, apenas compreendendo que está neste momento, que estou neste momento, ressarcindo a minha própria consciência de alguma falha cometida anteriormente, seja nesta vida ou em outras vidas. Então essa dificuldade material, quando ela é enfrentada com resignação, beneficia a si mesmo, beneficia a mim pela minha compreensão de que o amor de Deus está sendo exercido sobre mim para que eu aprenda a lição correta. E mais, eu estou beneficiando aqueles que estão recebendo o meu pouco. E o meu pouco pode ser o essencial, o básico, o muito para os outros. Esse é um aspecto. Mas São Luís ainda fala da questão moral, não é? Ele diz assim: moralmente, pelo bom exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Vejam bem, quando o seu irmão de caminhada aqui na vida percebe que você é um guerreiro, que você não se abate, que você passa por todas as vicissitudes com força e com fé, confiante de que, se resignando agora, ali no futuro, e esse futuro pode ser ali nesta vida ainda ou em outras vidas, você vai colher o fruto desse seu plantio. Quando os outros irmãos percebem isso, eles têm em você uma fonte de inspiração. Porque você não está reclamando, você está vivendo, apesar de todas as dificuldades, aceitando o que Deus está te dando agora, por amor. Isso inspira outras pessoas, para que as outras pessoas compreendam também que essa fé no futuro, a fé espírita, a fé raciocinada, ela é um caminho positivo. E aí também os outros se resignam com suas dores. E tem outro detalhe: os espíritos que estão em torno de nós se miram no nosso exemplo. E se nosso exemplo é de resignação e amor e fé, também o será para o espírito desencarnado, que muitas vezes sofre tantas dores quanto nós, tanta necessidade que existe ainda no mundo espiritual para aqueles que não acordaram consciencialmente e vivem praticamente as mesmas dificuldades que nós vivemos enquanto encarnados. E aí nosso exemplo de fé raciocinada, de fé viva, de resignação à vontade de nosso Pai é um exemplo maravilhoso e importantíssimo para todos os que nos rodeiam, no mundo material e no mundo espiritual. Nós aprendemos através dessa fala do nosso Senhor Jesus Cristo que estar aflito é um momento
e que a vida futura nos reserva sempre o melhor. Se nós pudermos viver este momento de aflição, chorar por ele, sentir a dor que é inerente a ele. Existe sofrimento e dor em todas as vicissitudes, mas se nós pudermos passar por isso com resignação, estaremos conquistando o reino dos céus dentro de nós, que é esse lugar de paz, de amor, de calma, que não existe comparação. O reino dos céus está dentro de nós, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos resignamos com os sofrimentos desta vida, estamos caminhando, alcançando e vivendo o reino dos céus agora. Que essas palavras de Jesus possam ser um bálsamo para nossos sofrimentos e que possamos encarar as nossas aflições com mais amor, porque Deus nos dá com amor e é por esse amor que a gente continua. Vamos orar então para encerrar esse nosso breve momento de encontro. Senhor Deus, Pai Altíssimo, bom, justo e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pela tua mão em nossa vida, pela tua incessante correção de nossos atos inadequados. Senhor, confiamos a ti a nossa vida e te agradecemos por nos tê-la dado. E te agradecemos pelas vicissitudes e te agradecemos pela oportunidade e te agradecemos porque espíritas que somos, confiamos na tua justiça e temos fé num futuro que há de estar à beira de nós para que possamos alcançá-lo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que essas águas que estão sendo magnetizadas pelos nossos amigos espirituais tragam para nós saúde ao nosso corpo e à nossa alma. Abençoa nossos lares, nossas vidas e que estejamos sempre junto de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela companhia, por mais esse breve estudo e que possamos estar juntos em outras oportunidades. Até breve.